Olá, irmãos. Aqui quem fala é Marcelo Pellegrino, discípulo em Cristo e irmão em Cristo. Hoje eu quero compartilhar a mensagem que fala sobre para onde iremos, que nos questiona, para onde iremos? Pedro disse a Jesus, para onde iremos, Senhor? Se só Tu tens a palavra de vida eterna. E eu aproveitei para utilizar o texto de João 6, de 48 a 68. Eu busquei pegar em 48 para que possamos entender o contexto. Por que que Pedro, por que que Jesus diz o que disse para Pedro dentro do texto, e por que Pedro responde, para onde iremos, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida eterna? E eu vou orar aqui com vocês, para que Deus nos abençoe e nos ilumine acerca dessa palavra, para que o nosso coração esteja aberto e essa semente caia em bom solo e venha a germinar e venha a dar frutos a 100, a 1000, a milhares por cada semente semeada. Senhor meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eis-nos aqui na Tua santa presença, Senhor. Te pedimos, Senhor, vem com Teu poder sobre nós, Senhor. Quebra toda barreira, todo empecilho, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de ouvirmos e aceitarmos a Tua palavra, Senhor. De nos movermos com santo temor em Tua direção, para a Tua honra e para a Tua glória. Por isso te pedimos, Senhor, semeie em nosso coração a Tua santa palavra e que ela venha a frutificar, Senhor, a 100, a 1000, a milhares por um. Em nome de Jesus. Amém. Para onde iremos? Essa mensagem ela pega de João 6, capítulo 6, do versículo 48 ao 68. E ela começa assim, disse Jesus, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Jesus disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos, eu quero pegar a partir daqui, ao ouvirem isso, versículo 60, ao ouvirem isso, muitos dos discípulos disseram, dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada, nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida.
Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, simplesmente se afastaram. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe responde: Senhor, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E aí, vamos tentar responder essa pergunta: para onde iremos? Para onde iremos? A resposta a essa pergunta define categoricamente como viveremos. Como viveremos a vida, o trabalho, a família, os relacionamentos, definirá o nosso caráter, a nossa moral, as nossas escolhas. Define o primeiro motor da vida humana. Essa é a grande escolha. C.S. Lewis escreveu: o cristianismo, se for falso, não tem valor nenhum. Se for verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa que não pode ser é mais ou menos importante. Ou seja, morno, né? Pode ser morno. Ou é ou não é. Ou sua vida está guiada por esse motor, por essa opção de seguirmos a Jesus, de realmente nos submetermos a Ele, a sua vontade, de temermos o seu nome verdadeiramente, temermos considerar o seu nome. Então não adianta, não tem como estar com um pé no mundo e um pé dentro da conversão, dentro do evangelho, né? Dentro do discipulado, de seguir, de querer aprender, de querer viver, da salvação. Aquilo que Cristo nos representa, nos apresenta, se considerarmos verdadeiro, terá valor absoluto. Se estamos perdendo, se não, estamos perdendo tempo. Se a sua palavra, se tudo aquilo que ele nos apresenta, a sua palavra, aquilo que ele está falando, eu sou o pão da vida. Aquele que comer desse pão, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, terá vida eterna. Jamais morrerá. Porque terá parte com ele. Seus antepassados comeram maná que caiu do céu, mas morreram no deserto. Eu não, eu sou o pão da vida, eu sou aquele enviado por Deus Pai. Eu sou o Messias. Aqueles que crerem em mim, aqueles que tiverem parte comigo, esses serão salvos e terão vida eterna. Ou acreditamos nisso ou não acreditamos. Por isso eu digo, é o primeiro motor. Isso vai mudar o nosso caráter. Começamos a buscar o caráter de Cristo. Começamos a nos movimentar em direção à sua palavra, a obedecê-lo, a honrá-lo. Em tudo aquilo que ele nos diz, em tudo aquilo que ele nos encaminha, em tudo aquilo que ele nos direciona. Começamos a buscar avidamente o alimento diário, que é o Espírito Santo. As coisas espirituais, ele diz, né? As coisas carnais pendem para a carne, as coisas espirituais pendem para o Espírito. E o Espírito de vida, não é um Espírito de morte. Jesus está preocupado em dizer a verdade, está preocupado em nos libertar da opressão do pecado. Jesus sabe que muitos o procuram para serem saciados de seus desejos pessoais. Mas não é isso que ele quer. Não é para esse tempo que ele está olhando. Ele está olhando para onde nós vamos passar a eternidade. Ele veio para que nós fôssemos salvos, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância nele. E aí eu digo, mas disse Jesus, o Espírito dá vida, ele dá a vida a nós. Né? O Espírito Santo nos dá vida. Nos transforma, muda a nossa maneira de pensar,
renova os nossos pensamentos em Cristo Jesus, nos dá esperança, nos gera expectativas de bem, não de mal, nos gera segurança, nos tira a ansiedade, traz-nos a paz que transcende todo e qualquer entendimento, independente das circunstâncias externas. Trata-nos internamente, muda a nossa visão e o foco. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Não podemos ignorar as verdades espirituais manifestadas pela carne. Não podemos ignorar as verdades espirituais manifestadas pela carne. Opa, peraí. Mas a carne não tende para a carne, o Espírito não tende pelo Espírito. Mas quando você se entrega ao Espírito Santo, quando você se entrega a Deus, as verdades manifestadas, espirituais manifestadas pela carne são mansidão, domínio próprio, longanimidade, misericórdia, amor ao próximo, caridade, mutualidade, amar ao próximo, paz, perseverança, fé. Essas são verdades espirituais manifestadas pela carne. Por isso eu torno a dizer, todavia, não podemos ignorar as verdades espirituais manifestadas pela carne. Essas são as verdades espirituais manifestadas pela carne. Como também há outras verdades espirituais manifestadas pela carne que são oposição à palavra de Deus. Essas são verdades manifestadas pela carne por via o Espírito Santo, por via os frutos do Espírito Santo. Mas existem outras manifestadas pela carne que não advêm só da carne, elas são espirituais também, como maldade, criminalidade, mentira, avareza, corrupção. Por que eu estou falando isso? Para que nós entendamos que nós não vivemos pura e simplesmente regido por essas regras daqui. Mas as primeiras regras e normas que nós temos que nos submeter são as espirituais. Primeiro o reino. Está escrito, buscai primeiro o que? O reino. E as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas, que coisa? As demais coisas com excelência, as demais coisas boas. Porque Deus não quer nos dar coisas precárias, pequenas, perecíveis. As coisas perecíveis, elas até vêm mais para a nossa necessidade, para o nosso usufruir, para a nossa alegria. Como um pai que dá um presente ao filho, mas esse não é o fim em si mesmo. O fim não são essas bênçãos. O fim é a salvação. É a vida eterna. E quando nos aproximamos de Deus, nós estamos fazendo o que? Nós estamos treinando o habituar-se a viver com Ele, a estarmos com Ele. Ah, o céu vai ser tão monótono. Será? Será? Naquela infinitude, na eternidade. Será que um Deus que cria todas essas coisas, que cria um sistema de células, que cria a biodiversidade, que cria o universo com várias galáxias, várias estrelas, vários sistemas solares, será que vai ser tão monótono assim? Será que é um Deus que nos capacita, que nos dá inteligência para desenvolvermos tantas coisas maravilhosas? Seja na medicina, seja na tecnologia, seja no esporte, seja na construção civil, seja no que for. Mas tudo que está criado aí pelo homem, antes foi criado por Deus, nas nossas mentes, nos nossos corações, nos dando sabedoria, nos capacitando. Não há nada que exista, o que venha a existir, que Deus já não tenha criado. Está escrito isso. Senhor, tem misericórdia de nós.
E aí vem a pergunta, né? Por isso que eu digo, tenha misericórdia de nós. A pergunta é, o que é que nós vamos levar para a eternidade daqui? O que é que você acha que você vai levar para a eternidade daqui? Sinceramente. Sinceramente. Tesouros? Caixão não tem gaveta. As suas conquistas não vai fazer a menor diferença lá. Do pó veio ao pó retornará. Mas levará um legado, sim. Um legado a gente levará. Qual o legado? O legado de termos intimidade com Deus. O legado de termos propagado a sua palavra. O legado de termos feito bem. O legado de termos buscado incansavelmente abençoar a vida do próximo, amar o próximo. Incansavelmente conhecer a palavra do Senhor. O legado de buscarmos galardão nos céus. Através do quê? Através da misericórdia. Spurgeon disse uma frase que ele falava o seguinte: Deus não precisa das suas obras, mas o seu vizinho precisa. Não fazemos as obras para agradar a Deus, mas fazemos as obras para ajudar o próximo, para demonstrar, para materializarmos o nosso amor, a nossa misericórdia, a nossa submissão ao Senhor, ao nosso desejo de fazermos verdadeiramente a sua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E aí? O que verdadeiramente nós vamos levar? Qual vai ser o legado que nós vamos levar? Não estou dizendo que as pessoas têm que ser pobres, ou que não têm que empreender, mas tem que haver um propósito. O meu empreendimento, ele tem que gerar um propósito além do meu alimento. O meu empreendimento, ele tem que gerar o propósito de alimentar outros, de abençoar a vida de outros, de oportunizar a outros o bem, a graça. A outros quem? A quem Deus enviar, porque a graça é isso. A graça é o favor imerecido, não merecemos. Não é por mérito, mas é por graça, por favor. Se buscamos o caráter de Cristo, vamos trabalhar pela graça, vamos viver pela graça, vamos agir pela graça, vamos nos mover pela graça de Deus. Por isso eu peço, Senhor Espírito Santo, vem sobre nós, abre as nossas mentes, renova as nossas mentes, para que entendamos que aquele que está ao nosso lado não é um opositor, mas um colaborador. E se ele for um opositor, muda o coração dele. Dá os teus planos a ele, converte-o, faz a tua vontade, Senhor, porque tu és poderoso para isso, Senhor. Ainda que o teu ambiente de trabalho, ainda que o teu ambiente familiar esteja incendiado pelo inimigo, Deus é poderoso para mandar a chuva e apagar toda esse incêndio. E mais, regar a terra, salvar a terra, fazer com que a terra seja fértil e te mandar novas sementes, para que novas sementes sejam semeadas em um solo bom e para que novamente venha a chuva e a chuva venha e molhe toda a plantação e essa plantação venha germinar, crescer e multiplicar, dar frutos abundantemente, frutos de paz, de longanimidade, frutos de abundância, frutos de mutualidade, de cooperação, de ajuda mútua, de misericórdia. Jesus não flexibiliza a verdade, diz: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Por quê? Porque Jesus não flexibilizou a verdade. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Eu não quero ir. Vamos lá. Podem ir. Pedro enxerga a realidade espiritual, percebendo a necessidade vital de conhecer a Deus para alcançar a vida eterna e diz: Senhor, para onde iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Pedro enxerga a verdade espiritual. Geralmente a gente fala assim, Pedro era um homem intempestivo, Pedro era um homem... como é que se dá um nome? Um temperamento forte.
Todos nós somos. Todos nós somos. Todos nós temos temperamentos intempestivos, todos nós temos um temperamento forte, até que Deus vem e começa a operar, até que Deus vem e começa a falar a respeito dele, a falar a respeito do reino dele. E eu digo o Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo, a falar a respeito dele, a falar. Mas o Espírito Santo já havia revelado a ele. Jesus perguntou assim, Pedro, quem tu diz que eu sou? E ele fala, tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E aí Jesus fala assim, quem te revelou isso não foi carne, mas foi o Espírito. E é verdade, o Espírito nos revela essas verdades. E quanto mais próximos estamos dele, e quanto mais permitimos que ele tome conta das nossas mentes, que ele transforme as nossas mentes, o nosso coração, mais ele vai falar ao seu ouvido, mais ele vai fazer você entender a verdade. A verdade, Cristo é a verdade. Deus Pai é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade? Deus é a verdade. Não é a sua verdade, não é a minha verdade, não é a verdade. Deus é a verdade, ele diz isso. Ele fala isso em João, se eu não me engano, 12. Eu não me lembro agora qual é o versículo, mas Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, não há outro caminho ao Pai, não há outro caminho para a salvação, não há outro caminho ao Espírito Santo, senão através de Jesus. Ele é verdade absoluta, não há relativização, por isso que ele não relativiza, por isso que ele não afrouxa nas suas palavras. Ele fala assim, que aí vai. Mas Pedro percebe, Pedro saca aquilo ali e fala assim, cara, para onde eu vou? Para onde eu vou? Se eu parar de crer, se eu abandonar a minha fé, se eu deixar de te seguir, para onde eu vou? E olha que Pedro tinha falado isso, e depois ele, lá na frente, ele toma uma impactada, mas não por Jesus, mas por sua atitude. Ele fala assim, eu não sou mais digno. Aí nós vamos ver uma outra história, porque Jesus, o inimigo ele trabalha de várias formas. Ele trabalha de várias formas para quê? Para que a tua fé pereça. Porque ele não está preocupado com esse pequeno tempo aqui na terra. Ele está preocupado, ele quer matar, roubar e destruir o quê? A tua salvação. Eu repito isso todas as vezes que eu preciso. Todas as vezes que eu posso. Porque esse tempo aqui na terra é um tempo passageiro. Você vai ver no máximo 80, 90, 100 anos. E vai acabar, ele é finito. Mas na eternidade não, ele é eterno. Agora, onde você vai passar a eternidade, isso importa verdadeiramente. E aí é que o inimigo quer te vencer, ele quer te vencer aqui para ganhar a tua eternidade. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Quem pode alimentar a nossa alma? Se nos apartarmos de Jesus, para onde iremos? Quem vai alimentar nossas almas? Quem vai nos trazer a paz matinal? A paz ao dormir? O pão nosso de cada dia? Não estamos aqui por pão não, mas eu estou falando do pão nosso espiritual. Se você quiser incluir o material, também pode incluir, porque a Ele pertencem todas as coisas. Ele nos abençoará em tudo e em todas as coisas. Mas primeiro, espiritualmente, primeiro o reino. A nossa escolha hoje, para onde iremos, traçará a rota de onde e ao lado de quem passaremos a eternidade. Se no céu ou no inferno. A nossa escolha. Para onde iremos? Se iremos para Cristo? Ou se iremos para o mundo? Ou se continuaremos a querer resolver as nossas situações pela força do nosso braço? Decidirá aonde passaremos a nossa eternidade. Que Deus nos abençoe com graça e com paz. Eu vou orar por nós. Senhor, Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eis-nos aqui na Tua santa presença. Te agradecemos pela Tua santa palavra.
Que toda essa boa semente tenha caído em solo fértil, Senhor. Que tu venhas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nos esclarecer, nos falar, nos ensinar, nos capacitar em toda essa tua palavra. Tu és verdadeiramente o pão da vida. Tu és o nosso Senhor. Pai, abençoa-nos com a tua santa presença, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, com as tuas misericórdias e com a tua graça, Senhor. Mas principalmente, Senhor, abençoa-nos com a tua santa presença. Fala aos nossos corações, enche-nos da tua graça e da tua paz. Guarda os nossos lares, guarda os nossos familiares, guarda os nossos cônjuges, nossos filhos e filhas, Senhor. Nossos pais, mães, primos e irmãos, Senhor. Livra-os de todos os males, Senhor. Que tua santa palavra, Senhor, que o teu Santo Espírito, Senhor, chegue a todos eles, aos nossos vizinhos, aos nossos funcionários, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, Senhor, a todos eles, Pai, para que haja verdadeiramente conversão e libertação, em nome do Senhor, e prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa-nos, Senhor, com prosperidade, Senhor, e livra-nos, Senhor, de todas as dívidas, de todos os problemas, Senhor, da terra. Supre-nos, Senhor, na medida das nossas necessidades, para a tua honra e para a tua glória, para que glorifiquemos o teu nome ainda mais, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Obrigado.